Hello guys! How are you? Are you fine? Vocês estão bem? Nós vamos hoje fazer a nossa English Activity da semana 4. Mas antes, a gente vai fazer a nossa Homework Correction. Então vou comentar aquele forms que eu passei para vocês. Então vamos comentar aqui, ó. Recebi 140 respostas nesse formulário, todos os alunos do primeiro ano. Então, foi uma atividade passada na semana 2, referente a números, alfabeto e cores. E vamos ver quais eram as respostas corretas. A primeira questão perguntava qual é a alternativa correta para a escrita de 19. Então, vou dar um clique aqui, ó. E a resposta correta era essa aqui, 19, 19. Em inglês é 19. Vamos para a segunda questão. Marque a opção que corresponde à soma correta. Então, você tinha algumas dezenas aqui em inglês e você tinha que ver qual era a resposta correta, que era a primeira opção, ó. 20 plus 30 equals 50, né? 20 mais 30 igual a 50. Essa era a correta. Aqui, my name is Martha, I'm 12 years old. Quantos anos a Marta tem? Aí, se ela tem 12, ela tem quantos anos? 12. Ela tem 12 anos. 12 é 12 em inglês. Próxima questão. Jack was born in 1993. Quantos anos o Jack tem? Então, fazendo o cálculo, vocês descobriram que ele tem, em 2021, 28 anos. My grandmother is 93 years old. Qual é a tradução correta dessa frase? Minha avó tem 93 anos. 93, 93. E é isso. Foi só isso o homework de vocês. Então, voltando aqui, nós temos... A nossa atividade de hoje, a gente vai falar sobre interpretação de texto. Então, a gente tem esse texto, né? Que olhando mais de perto, a gente consegue verificar mais alguns detalhes, né? Principalmente essa parte aqui de baixo, né? Então, está escrito abuse, humiliate, offend. E lá embaixo, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Lá embaixo tem um pequeno textinho, né? E está escrito assim, ó. You have the right to dignity at work. Degrading and offensive behavior is not acceptable and will not be tolerated. Together, we can end bullying and harassment at work. Se vocês pegassem um texto como esse, com as perguntas assim, ó, o que vocês colocariam? Pensem aí um pouco. Né? Se tivesse lá esse questionáriozinho sobre esse texto, leia o texto e responda. Qual é a ideia principal? Então, o que esse texto quer falar? Abuse, humiliate, offend. Eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta, mas... se você quiser pausar nesse momento, né, que eu fizer a pergunta das perguntas seguintes aqui nesse vídeo e tentar pensar numa resposta, fique à vontade. Vou colocar agora, hein? Então, a ideia principal dele é falar sobre insulto e humilhação, né, que ofendem, ou que são condenáveis e que devem terminar. Porque aqui você percebe que a palavra end está dentro de offend, né? E end é acabar, fim, terminar. Então, o abuso, a humilhação e a ofensa, ela deve terminar, certo? Essa é a ideia principal do texto. É isso que o texto quer tratar. É tanto que está com letras grandes, né? Destaque. Qual é o objetivo desse texto? O que é que o autor quis produzindo esse texto? Pausa aí o vídeo para pensar. Agora eu vou dar a resposta. Ele tinha a intenção de sensibilizar as pessoas para o assédio, né, o bullying no ambiente de trabalho. Que a gente pensa que bullying é coisa de escola, coisa de jovem, mas por esse vídeo, né, a gente percebe que também acontece no ambiente de trabalho. Agora vamos ver mais uma pergunta aqui, a letra C. Olhando esse texto assim, ó, quais foram os recursos, né? Quais recursos foram empregados, foram usados para atingir esse objetivo? Que tipo de coisa o autor usou
para chamar a nossa atenção com esse texto? Pausa aí para pensar um pouquinho. Agora, continuando, a sugestão de resposta, ele usa o imperativo, né? Dizendo que tem que acabar, né? Offend, end, né? End, acaba. E frases curtas, né? Porque se você coloca uma frase longa, não dá para colocar uma letra tão grande, né? Então, frases curtas, em letra maiúscula, uso de cores diferentes para estabelecer um jogo de palavras com offend e end, né? Tanto que ali tá vermelho, vermelho chama bastante atenção. Aí você imagina vermelho no fundo amarelo, né? O uso de negrito para destacar ideias, enfim. Né? Cores diferentes ajudam a gente a compreender melhor. Também letra maiúscula, é isso. Então, para chamar tudo que possa ser usado para chamar a atenção. Agora, uma outra questão, né? Muitas vezes, algumas estratégias de leitura, como observar o uso de diferentes tamanhos de cores de letras, nos ajudam a compreender um texto. O que ajuda você a compreender esse texto? Pausa aí para pensar um pouco. Continuando. Então, o uso de estratégias de leitura, que é justamente o tema dessa aula de hoje, tá, gente? Nem se preocupa se você não conseguiu pensar em nada específico, mas eu acredito que depois da aula de hoje você vai aprender algumas coisas sobre como ler um texto com uma facilidade um pouco maior, né? Como apoiar, assim, palavras cognatas, isso aí foi tema da nossa primeira aula. Inclusive aqui nesse mesmo canal você tem um vídeo explicando, né, sobre palavras cognatas e falsos cognatos. Então você pode se apoiar em palavras que você olha para ela e já pensa, essa palavra parece com português, ela parece ser, e na maioria das vezes elas parecem ser com aquela palavra em português e realmente são aquilo. Então aqui a gente tem abuse, que é abuso mesmo, né, humiliate, que é humilhar, né, entre outras, né. E também a gente pode usar vocabulário já conhecido, né? Então, se tem aquela palavra que você já sabe, por exemplo, que you é você, né? Que not é não. Então, você vai se apoiar nessas palavras, as que parecem com o português e as que você já conhece. E também o layout, que é o formato. Então, olhando para esse formato de texto aí, o que é que ele parece ser? Ele parece ser uma carta, um bilhete, uma receita? Não, ele é parece ser uma propaganda, né? Um banner, um pôster, né? Algo assim. Então, observar o layout, você sabendo que tipo de texto é. Mas vamos lá para as estratégias, ó. A gente tem esse texto aqui, Health, Smart, né? Sleep Science. E aí a gente tem em volta dele, né, várias letrinhas, A, B, C, D, E, F, G e H. Que são algumas estratégias de leitura. Vou colocar mais de perto para vocês verem, ó. Então, vamos começar a estudar essas estratégias? Então, a primeira estratégia, estratégia A. Ative seu conhecimento prévio sobre o tema do texto para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido. Então, quando você olha para esse texto, tem essa imagem, né, de um homem dormindo, aí está escrito Health Smart, Sleep Science. Aqui no título do texto estão marcadas as palavras, né? Sleep, kilos. Aí você já começa a pensar, antes mesmo de ler, sem ler nada, só olhando assim no geralzão. Puxa, sobre o que será que ele vai falar? Sleep é dormir, né? E health é saúde. Então vamos falar sobre saúde, sobre sono, né? Que sleep é sono. O que eu sei sobre o sono, hein? O que eu já estudei? É importante dormir? Eu durmo bem? Então começa a fazer aquele brainstorm, aquela tempestade de ideias. O que será que eu sei sobre isso? Então, você ativa o seu conhecimento prévio, ativa o que você já sabe sobre o assunto. Aí depois, vamos para a dica B, indique o gênero textual. Né? Esse texto aí é o quê? Um artigo, é um anúncio de revista, é um artigo de revista, para, com base no que você já sabe sobre esse gênero, compreender melhor o texto, seus objetivos e a sua estrutura. Então aqui, ó, pessoal, esse texto aqui, ele no caso é um artigo de revista, certo? A gente percebe pelo layout, né, pelo design dele, que é uma página, né? Enfim, e também lá embaixo, né,
onde você vê de onde você foi tirado o texto, é de uma revista, né, que se chama Reader's Digest. Mas a gente vai falar mais sobre a origem do texto lá no finalzinho da aula, né, que é a dica H. Vamos voltar aqui com a letra C, né, com a dica C. Então, identifique a seção da revista a que o artigo pertence para facilitar a formação de hipóteses sobre o que será lido. Então, beleza, você descobriu que é um artigo de revista, certo? Dentro da revista, que parte da revista esse artigo estaria? Ele estaria na parte de saúde, ó. Tá marcada aqui a palavra health, health smart. É uma parte da revista que trata de saúde. Beleza? Vamos para a dica D. Faça previsões sobre o texto a partir da imagem e de seu conhecimento de mundo. Então agora a gente já sabe que fala sobre sono, né? A gente já ativou o nosso conhecimento prévio, que a gente já sabia na nossa cabeça sobre o sono. Já sabe que é um artigo de revista, que é da seção de saúde. E aí agora a gente vai focar nossa atenção lá na imagem. Então, o que a gente vê nessa imagem? Vamos fazer a leitura de imagem. Tem um homem dormindo, parece estar num sono profundo, uma cama aparentemente muito confortável, parece que ele está tendo um momento muito bom de descanso, né? Inclusive, invejo bastante essa cama dele parecer bem fofinha. Então, você observar com detalhes a imagem. A imagem não está aí para enfeitar. Nunca vai ter imagem em conteúdo do ensino médio só para enfeitar a atividade. Não, a imagem ela precisa ser observada, precisa ser lida. Então, gente, a gente nem leu o texto ainda, mas já sabe que fala sobre o sono, a gente já sabe que é um artigo de revista, que fica na seção de saúde, e a gente vê que tem um homem dormindo na imagem, enfim. E agora nós vamos para a dica E, que é faça previsões sobre o texto a partir do título e das palavras-chave. Então, a gente está vendo aqui, marcado no texto, as palavras sleep e kilos. Então, essas são as palavras-chave do nosso título, que é Sleep keeps the kilos at bay. Então, o sono mantém os quilos em equilíbrio. Então, vai falar sobre sono e sobre peso. Gente, nem lemos o texto, já sabemos bastante sobre ele, né? Aí, continuando aqui mais abaixo no texto, tem apoie-se em palavras transparentes para fazer previsões sobre o texto e compreendê-lo. Então, aquelas palavras, as cognatas, né, elas são muito importantes para entender o texto. Então, aqui a gente tem evidence, que é evidência, suggests, que é sugere, routine, que é rotina mesmo, né, important, importante, part, entre outras, né. Outra coisa que a gente pode fazer é localizar números, abreviações, nomes, para identificar informações específicas mais rapidamente. Então, aqui a gente tem 80 minutes, a gente já sabe que minutes é minuto, então a gente já sabe que é alguma coisa aí que demora 80 minutos. 2.300 kilojoules, né, que é calorias, 2.300 calorias, 80 minutos. Olha como você pega rápido as informações, porque está em números. Dr. Andrew Calvin. O nome do médico? O nome do médico que lá da clínica é esse? O médico da clínica é esse, o Dr. Andrew. Então, você localiza rapidinho, porque você observou números, né? Então, o nome da clínica é Mayo Clinic. Mayo Clinic, é o Dr. Andrew lá da Mayo Clinic, que vai falar sobre 80 minutos lá de sono, para perder 2.300 calorias. Será que é isso? Para saber se é isso mesmo, a gente tem que ler o texto, mas a gente já começa a ter umas ideias, né, do que o texto vai tratar. E aqui identifique a fonte do texto para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido. Como eu havia falado antes, né, aqui está dizendo que esse texto foi retirado da Reader's Digest da Austrália. A Reader's Digest é o nome de uma revista, então foi uma revista de agosto de 2012 que esse texto foi tirado, certo? E aí a gente tem algumas perguntas sobre o texto, mas vamos ler o texto, né? Então, Health Smart, Sleep Science, né? Saúde esperta, saúde antenada. Então, ciência do sono, né? O sono mantém os quilos em equilíbrio. Aí vem aqui, growing evidence suggests a good sleep routine plays an important part in weight control, with a study from the Mayo Clinic showing sufficient sleep is needed to keep our kilojoule intake on track.
Study participants who sleep for 80 minutes less than a control group consumed an average an extra 2,300 kilojoules each day. Então, cresce a evidências sugerem, né, que uma boa rotina de sono fazem uma parte importante no controle do peso. Um estudo da clínica Mayo, né, mostrando que o sono suficiente é necessário para manter a queima de caloria em ação. Os participantes do estudo que dormiram por 80 minutos a menos do que o grupo de controle consumiu uma média de 2.300 calorias extra por dia. Research shows that when people are sleep deprived, there are changes inside the brain, and this could be driving them to eat more. Says study co-investigator Dr. Andrew Calvin. The hormone linked to hunger may be upset too, even though the sleep-deprived study participants produced the signal telling them they were full. Even though they, sleep-deprived study participants, produced the signal telling them they were full, they still consumed extra kilojoules. Então aqui o estudo mostra que quando as pessoas são privadas do sono, existem mudanças dentro do cérebro. Isso pode levá-las a comer mais. O co-investigador do estudo, né, o Dr. Andrew Calvin, os hormônios ligados à fome podem estar em alta também, né? Apesar deles, né, os participantes do estudo que foram privados do sono, produzirem um sinal dizendo para eles que estavam cheios, eles continuaram consumindo calorias extras. E aí, vamos responder essas perguntas. Agora faça as atividades sobre o texto, né, para cada exercício, informe a estratégia de leitura que você utilizou. Com base na foto, sobre o que o texto deve tratar. Então, vocês já sabem a resposta, né? A resposta é sono, né? Tem uma pessoa dormindo. E a dica foi a dica D. A dica D que dizia, presta atenção na imagem. O que você sabe sobre o sono? Por que precisamos dormir? Quantas horas por dia você dorme? Pensa aí. Se quiser, pode pausar para pensar um pouco. Que a resposta é pessoal. Cada um vai ter o seu tempo, né? Cada um vai ter sua sabedoria sobre o sono, né? De acordo com suas experiências, de acordo com o que você estudou. E quantas horas por dia você dorme? Por que precisamos dormir? A dica foi a primeira, que é ativar o conhecimento que você já sabe. Então, você se perguntar essas coisas quando você olhar para o texto, que você identificou, esse texto vai falar sobre sono. O que é que eu sei do sono? Isso é ativar o seu conhecimento prévio. A partir do título, descobrimos que o texto estabeleceu uma relação entre o sono e o peso. E isso é a dica E, certo? Que ela manda você olhar o título e observar as palavras-chave. Aí as palavras-chave eram sleep e kilos, né? Sono e quilos e peso. Letra D. Qual o gênero do texto apresentado? Artigo de revista? Anúncio de colchão ortopédico? Campanha publicitária? E a resposta é artigo de revista e a dica é a dica B, que diz descobre aí qual é o gênero do texto. Que tipo de texto é esse? Que tipo de texto estamos tratando, não é? Letra E. Ao identificar a fonte do texto, percebemos que foi publicada em uma revista. Uma revista de quê, pessoal? De economia, especializada em contos, de assuntos diversos? Bom, a gente não conhece muito bem a revista, mas a gente percebe que não é de economia, porque está falando de saúde. A gente percebe também que ela não é especializada em contos, já que ela traz coisas de ciência. Então, só pode ser, por eliminação, de assuntos diversos. E a dica foi a última, a dica H. Em que seção da revista o texto foi publicado? Foi saúde, economia ou entretenimento? Acho que eu acabei respondendo isso quando eu estava na letra anterior, que é saúde, está falando de saúde. E a dica foi a C, que veio logo depois da questão do gênero. Qual o gênero? É um artigo de revista, mas
Que seção da revista, né? Você ser mais específico. Ah, é uma seção da revista que trata de saúde. Letra G. Quais as palavras transparentes do texto? Então aqui a gente tem algumas, né? Para vocês separarem, a gente precisaria voltar lá no texto, né? Enfim, seria melhor se fosse o texto impresso, né? Para você realmente marcar no texto essas palavras, né? Evidence, suggests, routine, important, part, control, study, clinic, sufficient, participants, minutes, group, consumed, extra, deprived, co-investigator, hormones, liked, produced e signal. E a dica é a letra F, que diz, procura aí palavras que você conhece, palavras que são cognatas, são transparentes, também são chamadas de transparentes. E aí, esse último item, né, o H, complete com informações sobre a pesquisa mencionada. Então, de acordo com o pesquisador, qual era mesmo o nome dele, do doutor? Andrew Calvin. Tem que descobrir o nome de uma pessoa num texto que só tem um nome de uma pessoa. Aí você encontra fácil, né? É uma pessoa que dorme menos, consome mais calorias, no estudo realizado aonde? Em que lugar? Numa clínica, né? Como era mesmo o nome da clínica? Mayo Clinic. É um grupo de pessoas que dormiu quanto tempo a menos do que o outro grupo? Aí era em quantos minutos a menos? 80 minutes, aquela dica lá, né? Pra você olhar nome de pessoas, olhar números, né? E aí essa dica era a dica G. Pessoal, eu vou deixar para vocês um homework. Eu vou abrir aqui esse formulário para mostrar para vocês. Então, o formulário é esse. No momento eu já tenho 24 respostas, mas vamos lá, gente. Eu quero muitas respostas como o anterior, que tinha 140, até mais do que isso, né? Então, vocês vão responder esse formulário. Vocês vão ver aqui, ó, English Activity primeiro ano, atividade referente a Reading Strategy. Então, vai colocar o seu nome, escolher a sua turma. E olha só a maldade da professora, ó. Vai interpretar um texto, mas olha o texto que eu coloquei, gente. Nossa. Então, o texto é esse aqui, ó. Give me a big, juicy burger with lettuce, tomato, ketchup, mustard, pickles and onions. Who's the fat? Neil McLean Deluxe, 91% fat free. Então, aí tem um sanduichão do McDonald's, right? Então, aí vocês vão ter que pensar e responder. Então, olhando para esse texto, sugira um título para ele. Que título você daria para esse texto? A que gênero de texto ele pertence? Que assunto é tratado nesse texto? E quais são as palavras cognatas? As palavras que se parecem com o português e significam sim aquilo que elas parecem em português que você encontrou no texto. E aí você vai digitar as suas respostas e vai enviar para mim. Certo, gente? Então, voltando aqui, o link desse formulário vai estar aqui no... Eu vou colocar o link do formulário aqui na descrição do vídeo e também será disponibilizado lá no grupo de estudo orientado. That's all, folks. Thank you very much. Bye, bye.